Bom, e agora, dando sequência na nossa apresentação, vou falar um pouco sobre o estudo de casos e dar alguns exemplos para a gente compreender melhor tudo que foi apresentado até aqui. Bom, vou falar um pouco sobre pilar, viga e laje, e para isso eu vou usar essa maquete como exemplo. Não é possível perceber todos os pilares e vigas dessa casa, mas, por exemplo, os pilares internos dessa casa, como de costume, pilares e vigas, são feitos de concreto. Já os pilares da área externa, como da varanda e da garagem, também são feitos de concreto por causa da cobertura dessa maquete, que é uma cobertura de laje, de concreto, e aí foi a preferência usar o pilar e a viga de concreto. Mas, por exemplo, se a cobertura fosse um telhado colonial, como é muito conhecido, a pessoa poderia optar por um pilar ou uma viga, tanto de madeira quanto de ferro, isso ficaria a preferência da pessoa, mas ela tem essas opções. Neste segundo exemplo, nós podemos observar esta maquete representando uma estrutura de concreto armado, onde está demonstrando as cargas atuantes permanentes, que são aquelas que são constantes durante a vida da estrutura, como os pilares, vigas, paredes, pisos e até mesmo o próprio peso da estrutura. E essas cargas, elas possuem intensidade variada ao longo da vida útil da estrutura. O estudo de casos é muito importante para analisar o comportamento dos corpos, a fim de dimensioná-los da maneira ideal para garantir resistência e a segurança na obra. As cargas atuantes nas lajes são de natureza permanente e de natureza acidental. Os valores dessas são indicados pela NBR 6120 e as cargas de natureza permanente que atuam nas lajes são compostas basicamente por peso próprio da laje, peso da regularização, peso do revestimento, peso do forro, peso dos elementos construtivos fixos e peso das instalações permanentes. E para o melhor entendimento de todos, vou fazer alguns exemplos aqui, sendo que o primeiro está representado na imagem, e o enunciado diz o seguinte: para uma sala de uso geral de um edifício residencial, calcular a carga total de uma laje de concreto armado com espessura de 9 cm, revestimento inferior de gesso com espessura de 1,5 cm e revestimento superior de 1 cm de mármore, sobre argamassa de cimento e areia de 0,5 cm. Antes de começar a fazer os cálculos, é necessário fazer algumas observações. A densidade do material é representada por gama, que é uma letra do alfabeto grego, e todas as densidades dos materiais foram retiradas da NBR 6120 de 2019. Além disso, as espessuras nesse exemplo foram dadas em centímetros e é necessário fazer a conversão de medida para metros. Nesse caso é muito simples, porque é só dividir por 100 e é necessário fazer isso porque o resultado final vai ser dado em kN por metro quadrado. Já que as observações foram feitas, agora é só partir para os cálculos. As cargas permanentes são representadas pela letra G, e para achar o resultado dela, basta multiplicar a densidade do material pela espessura de cada um deles, em metros, como já foi explicado anteriormente. Então, a mármore tem a densidade de 28 kN por metros cúbicos, e multiplicado pela sua espessura, vai ficar 0,28 kN por metro quadrado. A argamassa, fazendo a mesma coisa, o resultado vai dar 0,105 kN por metro quadrado. O concreto vai dar 2,25 kN por metros quadrados. E o gesso vai dar 0,15 kN por metros quadrados. E a carga permanente total, basta pegar todos esses resultados e somá-los. E sendo feito isso, a gente acabou achando que a carga permanente total é de 2,785 kN por metros quadrados. Bom, e agora o exemplo 2 a gente fez para vigas, e ela diz o seguinte: uma viga de concreto armado com seção retangular de 15 por 30 centímetros recebe uma alvenaria com altura de 3 metros e espessura de 15 centímetros. Considere que essa viga recebe uma reação da laje igual a 9 kN por metro.
Assim como na resolução do exemplo 1, no exemplo 2 a gente também precisa se atentar a algumas coisas. O exemplo fala de uma viga de seção retangular, então a gente tem que saber a área do retângulo para fazer o cálculo. Também é preciso se atentar, porque ele fala que é uma viga de concreto armado, e de acordo com a norma, a densidade do material que a gente precisa adotar para fazer o cálculo é de 25 kN por metros cúbicos. E também a gente tem que se atentar às unidades de medidas, né, que a gente tem que converter tudo para metros. Sendo assim, para calcular o valor do peso próprio da viga, a gente utiliza o G1 para representar. Basta multiplicar a densidade do material pela área da seção dele. No exemplo foi dado a seção retangular, sendo que a área da seção retangular é base vezes altura. Então, fazendo esse cálculo, a gente conseguiu achar que o peso próprio da viga é igual a 1,13 kN por metro. A alvenaria também é bastante simples, basta multiplicar a densidade da alvenaria pela espessura da alvenaria pela altura da alvenaria. Nisso, de acordo com a norma, a densidade da alvenaria é de 13 kN por metros cúbicos. E fazendo essa multiplicação, fazendo a substituição dos valores, né? E fazendo a multiplicação, a gente conseguiu achar que o valor da alvenaria é de 5,85 kN por metro. No exemplo também foi dada a reação que vem da laje, né? Que a gente utiliza o P1 para representar ela, sendo que foi dado que o valor dela é de 9 kN por metro. Então agora ficou mais simples ainda, a carga total basta a gente somar todos esses valores que eu acabei de falar, e sendo que a carga total, né, é representada pela letra P. Então fazendo substituição e somando tudo, o resultado deu que a carga total é de 15,71 kN por metro.